Irmãos, nós estamos falando aqui a respeito do Espírito Santo, que é um poder disponível e indispensável, né? Um poder disponível que está disponível, está à sua disposição, a hora que você quiser, a hora que você precisar, porque na verdade, Ele já falou, né? O Senhor Jesus, Ele falou que Ele estaria conosco por toda a vida. Então, se Ele estaria conosco, na verdade, a gente também não precisa ir atrás dEle só quando a gente precisa, não. A gente precisa ir atrás dEle porque a gente necessita espiritualmente de estarmos sendo guiados por Ele. Então, é por isso que é indispensável a presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, nós, enquanto estávamos lá fora no mundo, éramos guiados pelos nossos pensamentos, fazemos aquilo que nós achávamos que era legal, e a gente só batia com a cara na porta. Eu não sei se com você era assim, mas pelo menos comigo em muitas vezes. Mas, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmão, pode acontecer o que for, mas o Espírito Santo está contigo, cara. Então, força, alegria, sabe, os dons, o dom do Espírito Santo, que nós já falamos aqui, né, o fruto, tem vários gomos, cara, isso vai começar a ser exercitado na tua vida e vai começar a exalar. Então, é importante que nós entendamos que o Espírito Santo é um poder que está disponível e é indispensável. Então, na semana passada, pastor Luiz falou a respeito do Espírito Santo, né, guiando, né, e trouxe até, fez uma alusão à nuvem. Vocês se lembram? Quem não esteve aqui de repente, eu tenho certeza que você assistiu a live, falando a respeito da nuvem, que a nuvem guiava. Então, hoje o Espírito Santo, ele nos guia dentro de nós, irmãos. Ele está nesse momento falando com você aí. Sabe de uma coisa? Pensando aqui, a nossa vida é como se fosse um carro. E aí, um carro, ele precisa de um motorista. Quando a gente fala assim, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, me ajuda, Senhor, esteja na direção da minha vida, o que a gente faz? Deixa eu ver se está aqui, está aqui. A gente faz o seguinte, a gente entrega a chave do carro na mão do motorista, e aí fala assim, a chave do carro, a chave da minha vida, que é o carro, está nas tuas mãos, Senhor. Dirige a minha vida, Senhor. Senhor, faça o melhor, porque eu sei que o Senhor sabe dirigir. Mas existe uma coisa, irmão, que olha só como é que Deus é maravilhoso. Existe uma coisa, você sabia que o carro precisa de manutenção? Você sabia que o carro, ele precisa de estar sempre ali fazendo uma renovação do óleo? O óleo tem que ser renovado, o fluido do radiador tem que ser renovado. Então, a manutenção do carro, sou eu e você que temos que fazer. Esse carro aqui, ele precisa de manutenção. Para que o motorista ande perfeitamente e não dê problema no meio do caminho, é necessário que eu e você façamos a manutenção no nosso corpo. A manutenção, olhar para dentro de nós, o que eu preciso melhorar, o que está de errado aqui, o que pode dar problema lá na frente. Essa é uma autoanálise importante, hein? E aí hoje, nós vamos falar a respeito desse tema aqui, chaves para a comunhão com o Espírito. Você sabia que existem chaves, existem gatilhos para que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo? Existem algumas chaves. Porque a comunhão do Espírito Santo, a comunhão, na verdade, nós temos com aquele a quem nós temos intimidade, certo? Então, se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, nós teremos comunhão com Ele. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 14 na NVI. Só que lá na Almeida é versículo 13, tá bom, irmãos? Existe uma diferençazinha aqui, depois você dá uma olhada lá na tua Bíblia. Vai dizer o seguinte, a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então olha só, a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Ou seja, a amizade do Espírito Santo, a proximidade do Espírito Santo
vai ser conosco, desde o momento em que a graça do Senhor Jesus Cristo começa a invadir a tua vida. Então, a primeira chave que eu quero dizer para você nessa noite é a chave da quietude. Sabe, às vezes a gente fica agitado, querendo fazer as coisas, né? A gente corre atrás, a gente faz e tal, tem um dia agitado, um dia cansativo, e aí às vezes a gente coloca tudo na nossa planilha ali de afazeres, a gente tem o dia recheado, a agenda está cheia de coisas e tal, e a gente esquece do nosso tempo com Deus. E aí, os afazeres do dia acabam nos deixando agitados, irmãos, e a gente precisa de quietude. E aí, olha o que Deus fala para você nessa noite. Salmo 46, versículo 10. Pare de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Ou seja, meu irmão, essa luta não é tua. A minha e a tua parte é andar na presença dele, é entregar a chave do carro para ele. Carro que é a nossa vida. Guarda a chave aí, Ramon. Guarda a chave aí. Então, irmãos, é importante que a gente não fique lutando, que a gente fique fazendo esse esforço, não. É importante que a gente deixe que ele faça. Na verdade, ele já fez. Mas aí você entrega a tua vida na mão de Jesus, mas toda hora tu quer tirar, porque tu quer fazer da tua maneira, do teu jeito. Eu estou falando da tua maneira, do teu jeito, mas isso aí é para mim, tá, irmão? Estou te acusando de nada não, estou falando isso porque eu faço isso muitas vezes também. Eu não sou diferente de você não. Eu passo pelos mesmos problemas e pelos mesmos desafios que você. Sabe, uma coisa importante quando a gente está com a inquietude, é a gente ver o que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele vai dizer, olha, quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Ou seja, não adianta eu querer fazer um montão de coisa. Não adianta eu querer resolver tudo. Porque nem tudo vai estar disponível para que eu faça. Às vezes, as pessoas se cansam e falam assim, cara, estou cansado, estou esgotado. É porque fica lutando com as próprias forças, irmão. Quando você entrega nas mãos de Deus, fica tranquilo. Não foi isso que Deus disse no versículo anterior, em Salmo 46, 10? Ó, parem de lutar. Nessa luta não tereis que pelejar. E aqui, ó, ore em secreto, que o teu pai que está te ouvindo em secreto, ele vai te ouvir. Sabe, você está orando e não está passando desapercebido não. Em nome de Jesus. E aqui tem uma citação de Leonard Ravenhill. Não sei se é assim que fala não, tá, irmão? Estou até tentando enrolar a língua aqui para falar, mas... Olha só como é interessante. Quanto mais buscamos pelas coisas do lado de fora, mais demonstramos a nossa falência do lado de dentro. Eita! Cara, é impressionante isso aqui, é verdade, é verdade. É sinal de que se eu estou agindo muito com as minhas forças, eu estou confiando pouco. Então por dentro, eu já não tenho a certeza. Eu já não tenho fé, porque fé é a certeza. Então se eu não tenho certeza, eu começo a agir da minha forma, agir com os meus braços. E então, quando eu começo a buscar muitas coisas do lado de fora, é sinal que aqui dentro já foi. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Do lado de fora, corte as distrações, tá, irmão? Domingo nós falamos aqui a respeito da mente divagante. Corte as distrações, porque as coisas do lado de fora vão tentar te distrair. Do lado de dentro, olha, silencie o caos. Porque anteriormente foi falado aqui também, a respeito das muitas vozes que vêm. Vocês se lembram disso? Há 2 semanas atrás. Então, às vezes, vão vir vozes, vão vir atitudes que você vai querer fazer e tal, mas não. Fica tranquilo, irmão.
Em nome de Jesus. Fique em paz, porque a paz, como eu já falei, faz parte do dom do Espírito. E aí em Filipenses 4:7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, aqui nós vemos duas coisas que precisam ser guardadas. Guardar o coração. Guardar o coração. Quando fala, em alguns momentos na palavra de Deus, o coração vai representar o espírito. Em alguns momentos vai representar emoções. Mas só que aqui está falando do espírito. Guardará os seus corações, o espírito guardado, reservado. E as suas mentes, e aí entra as emoções. Então, essa paz, ela vai te invadir de forma que você não vai pensar errado, de forma que teu espírito não será abalado também. Em nome de Jesus. E aqui eu trago mais uma citação de Michael Dowell, sei lá, não sei, me perdoem, irmãos. O Eduardo é um cara poliglota, né, que fala inglês, de repente, era até para eu pegar ali uma dica com ele. Michael Dowell: Satanás não pode te roubar da presença, mas pode te seduzir a dar atenção a outras coisas, e te distrair a focarmos mais em nós mesmos do que em Deus. Então, qual é a astúcia do inferno? Já que não pode te tirar da presença, já que não pode roubar, tomar de assalto a presença de Deus da tua vida, vai começar a te seduzir, começar a lançar coisas para poder te tirarem do foco. Então, se você está com foco no céu, de repente começa a focar em outras coisas. E aí é onde a gente precisa prestar atenção, porque o Espírito Santo quer te guiar. Mas se a gente começar a dar lugar para as vozes e para as intenções externas, e aí a gente começa a distrair, e aí a gente começa a focar em nós, focar naquilo que eu quero, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí as coisas de Deus, aquilo que Deus quer para a minha vida, vai ficando de lado. E aqui tem mais uma citação. Nós estamos falando da chave 1, falando sobre quietude, não é isso? Nós temos que ficar tranquilos. Olha aí essa citação aqui de Madame Guyon. Eu acho que é isso, agora eu acho que é isso, hein? Olha aí a citação dela: descanse, descanse. O único trabalho que você é obrigado a fazer agora é dar a sua atenção mais intensa à sua pequena e calma voz interior. Ou seja, as vozes aí de fora vão querer falar, vão querer tal, mas cara, o Espírito está falando contigo. Às vezes você pode até pensar assim: cara, eu estou com uma sensação de que eu não deveria fazer isso, então que eu deveria estar fazendo outra coisa e tal. E aí você, tome cuidado, não fique agindo da forma que você acha que é o certo. Descansa, fique tranquilo, tenha quietude. E a chave 2, para nós termos essa comunhão, né? Nós estamos falando aqui as chaves para a comunhão com o Espírito. A chave 2 é essa aqui, ó: dependência. Ou seja, nós não somos autossuficientes. Assim como o carro depende de combustível para andar, nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo para seguirmos a nossa vida. Então a dependência dele vai fazer com que nós entendamos: cara, eu dependo dele, então nada do que eu fizer vai dar certo sem ele. Olha aí o que vai dizer em João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, a gente não precisa ficar achando que somos nós que vamos fazer. Puxa, eu estou tentando convencer fulano lá no meu trabalho a aceitar Jesus. Eu estou tentando convencer aquela pessoa de que ela está errada e tal. E
Irmão, foge disso. Fale da palavra de Deus para aquela pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo, sabe? E é Ele que vai ensinar você a fazer todas as coisas e vai fazer você lembrar daquilo que Ele mesmo quer falar para outras pessoas, quer agir. Então, fica tranquilo e fica na dependência dEle, não age da tua forma não. E aqui mais uma citação de Catherine. Aí não deu, irmão, aí não deu. Essa pessoa aqui, Catherine, né? Catherine, olha aí, ó. Olha aí, se ligou na dica? O maior pecado é ignorar um presente, um Deus presente. Ou seja, existe um Deus presente dentro de mim e eu ignorá-lo. Cara, entendam que o mundo está do jeito que está pela falta de Deus. Às vezes as pessoas ficam falando, cara, onde é que Deus está? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo aquilo? Cara, o mundo ignora Deus. Quem é que vai ter prazer em fazer alguma coisa por alguém que só sabe ignorá-lo? Então, o maior pecado que existe é ignorar um Deus presente. Enquanto o Espírito de Deus ainda está nessa terra, sobre a igreja, ainda há chance para o mundo. Até porque Jesus ele morreu para salvar toda a humanidade. Agora, o mundo pode ser condenado por ignorar um Deus que está presente. E aí, irmão, quando Deus levar a sua igreja daqui da terra, o Espírito Santo já não vai estar aqui. E aí, infelizmente, vai ser só lamento. E aqui mais uma citação. Me ajuda aí, Eduardo. Dietrich. Ele vai dizer: a maldição de Adão era ter que viver diante de Deus sem a vida de Deus, cara. Meu Deus. Olha que situação. O cara que recebeu o fôlego de vida, recebeu o sopro de vida do próprio Deus, agora aquele sopro de vida já não estava mais nele. Cara, que coisa horrível. Já parou para pensar como é que seria a tua vida sem ter o Espírito Santo? É um poder disponível e indispensável, irmãos. Indispensável. Você acha que Adão e Eva não se arrependeram amargamente do que fizeram? Eu tenho certeza. Sabe, estavam ali no lugar de prazeres, como já foi falado aqui pelo irmão Eduardo, num culto aqui de domingo, de verdadeiros adoradores. Estavam ali num lugar de delícias, num lugar de só aproveitar as bênçãos de Deus. E de uma hora para outra, começar a ter que cultivar a terra, começar a trabalhar. Tinha trabalho para fazer agora. Meu Deus. Então essa foi a maldição. Viver a vida sem Deus. Então, para isso, irmãos, a gente também precisa de uma chave. A gente precisa ter consciência. Essa é a chave 3 que eu quero falar contigo. Porque para que nós tenhamos a comunhão com Deus, nós estamos falando sobre as chaves para a comunhão com o Espírito Santo. Essa chave da consciência aqui é importantíssima. Porque tudo que você fizer na emoção não trará resultado. Eu vou repetir para você decorar mesmo. O que você fizer para Deus na emoção não terá resultado. Só terá resultado aquilo que você fizer consciente para Deus. Amém? Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja,
aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não tem a consciência do que o Espírito de Deus pode fazer na vida do homem. Por isso que parece loucura. Por isso que às vezes você é taxado de louco. Você é maluco, pô, um sol desse, podendo ir para a praia, tu vai para a igreja? Ah, qual é? Não faz isso não. Pô, um dia desse bom de trabalho, a gente está fazendo um monte de coisa aqui, ganhando dinheiro pra caramba, tu vai sair, tu vai para a igreja? Ah, não é possível. Pô, fica mais aí. Pô, uma festinha maneirona aí que a gente tem para ficar e tal. Pô, tu vai sair da festa para poder ir para lá? Pô, tu vai para a igreja todo dia, faltar um dia. Para eles é loucura, irmãos. Mas nós temos consciência, amém? A consciência de quem você é, de que você é filho, de que o Espírito Santo habita dentro de você, vai fazer com que você entenda melhor as coisas. E aqui mais uma citação, hein? Olha que hoje eu me superei nas citações, hein? Eric Gilmour. É isso? Tá vendo, irmão? Olha como é que é interessante. Gilmour. Caraca. Eu lembro que Bill Johnson, aí ele, Eric Gilmour, ele está falando a respeito de uma outra pessoa. Ele falando, olha, eu lembro que Bill Johnson disse uma vez: aquilo ao que você dá a sua atenção cresce. Aí agora Eric Gilmour vai dar a continuidade. Portanto, o desejo carnal e a vida espiritual, ambas crescem da mesma maneira. É ambas, tá, irmãos? Faltou um N ali. Crescem da mesma maneira, pela atenção. Obrigado, meu irmão. Pô, tá ligado aí, né, Rafael? Obrigado, irmão. Crescem da mesma maneira. Qual é a maneira? A atenção. Então, o desejo carnal e a vida espiritual, elas vão crescer na mesma proporção que você dê a atenção para elas. Se o meu desejo é só fazer as minhas vontades, as coisas da carne, então a carne vai estar em alta. Mas se o Espírito Santo, as coisas do Espírito me atraem mais do que as coisas do mundo, então a minha vida espiritual vai estar em alta. Amém? Vamos lá. Chave 4, a palavra. Nós temos falado muito aqui sobre a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, é o norte, é o mapa. A palavra de Deus é o guia. A palavra de Deus é o manual. Não tem para onde fugir, não tem para onde fugir, irmão. Sem a palavra de Deus a gente não sobrevive. Não adianta, não adianta. A palavra de Deus, ela é crucial para a vida daquele que quer ter comunhão com Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 27, vai dizer, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quando ele fala, nós temos que estar atentos a ouvir a palavra dele. E aí, no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 15, vai dizer: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Aqui, se você ler o texto de Hebreus 3, vai falar a respeito do povo de Israel, lá enquanto estava com Moisés. Só que, entenda que existe uma coisa nesse versículo que faz o coração endurecer: a rebelião. Quando eu começo a ir contra as coisas de Deus, aí sim, é rebelião. E aí a rebelião faz com que o nosso coração esteja afastado de Deus. E aí o coração afastado de Deus é um coração duro. Até porque ele disse na sua palavra que transformaria o nosso coração em um coração de carne. Aleluia. Então, irmãos, a rebelião é algo abominável. Então, quando a gente vai contra a palavra de Deus, nós estamos em rebelião. Por isso que é bom você saber o que está escrito na palavra de Deus, para que você não ande em rebelião inconsciente. Olha que coisa terrível. Você está em rebelião contra Deus inconsciente. Irmão, existem algumas coisas que acontecem que fazem parte das leis. A lei da gravidade, pastor Luiz costuma falar a respeito disso. A lei da gravidade
Não adianta, por mais que uma pessoa não saiba que existe a lei da gravidade, se ela ficar na beira desse corrimão aqui do prédio, e ela der mole, ela vai cair, mesmo sem saber da lei da gravidade. Então, a rebelião, ela pode acontecer mesmo sem você saber. Por isso que é importante você ler e conhecer a palavra de Deus, para que você não seja achado rebelde. Olha aí, essa aqui é a minha última citação, hein, Eduardo? David Diga Hernandes, esse aqui foi mais fácil, hein? Os segredos não são gritados, eles são sussurrados. Segredo é segredo. Segredo, você só vai falar com pessoas da sua confiança. Você só vai falar, conversar coisas íntimas com pessoas íntimas. Você não vai falar nada para qualquer pessoa. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, através da palavra de Deus, que é a chave para a comunhão, é a quarta chave para a comunhão. Só que Ele quer falar comigo e com você, através da sua palavra, mas Ele também vai falar com você. Mas olha, tem que estar atento, hein? E aí, a última chave, para a gente fechar, a última chave para a comunhão, é a obediência, irmão. Porque não adianta nada você fazer todas as outras coisas se não for obediente. Não adianta. Pode subir o ministério de louvor, por favor. A obediência é primordial, irmãos. Mas aí aqui entra também a situação que a gente já falou aqui, de estar em rebelião, em desobediência por não conhecer a palavra. Olha aí. Então, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, Deus requer obediência. Ele está querendo que você faça algo, teu coração já vem queimando para fazer algo, sabe, você sentiu uma vontade de fazer algo, cara, Deus está falando para fazer algo e tal, mas eu vou me acovardo. Ou então, eu não quero fazer porque eu tenho medo. Ou então, poxa, aquilo ali não parece ser legal aos meus olhos, então aí, estou me apoiando no meu próprio entendimento. Então a gente acaba desobedecendo. Então é melhor para a gente fazer o quê? Obedecer, não é isso? E o último versículo, que é o próximo versículo, né? Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Ou seja, eu estou no meu caminho, eu estou vendo que o Senhor está aqui no meu caminho. Legal. Então Ele está endireitando as minhas veredas. Então Ele vai ajustando a rota. Mas se eu estou andando e não estou vendo que as coisas não estão sendo guiadas por Deus, cara, é melhor parar onde está e tentar seguir novamente o rumo. Então, irmãos, falamos aqui hoje a respeito de chaves para a comunhão com o Espírito Santo. Eu não queria que você saísse daqui tendo que decorar todas as chaves. Eu queria que você saísse daqui hoje certo de que Ele mora dentro de você. E Ele, como nós já lemos aqui, Ele vai fazer você lembrar quando você precisar de alguma coisa que foi dita aqui. Mas é bom que você estude, que você reveja a live, para que você possa andar literalmente com o Senhor Jesus. Ele quer te guiar. Ele é um poder disponível, que é indispensável para as nossas vidas, irmão. Não tente fazer as coisas com a tua força, porque você vai se cansar. Não tente achar que você é autossuficiente, porque você vai quebrar a cara. E aí, fazendo isso, você acaba desmotivando aqueles que estão também na caminhada contigo. Tu sabia disso? Sabia que você é influente no teu trabalho? Sabia que você é influente na sua casa? Sabia que pessoas se espelham em você para poder dar continuidade na caminhada? Pense tudo isso quando você pensar em mudar a tua rota. Amém, meu querido?